Olá, aqui é o Akrata e você está no Contra Polemic. Hoje nós falaremos sobre a República Velha e a Greve Geral de 1917. Seja bem-vindo e se prepare, vamos nessa. Então vamos lá, o que eu vou ler aqui vai ser um artigo, tá? A gente vai fazer uma leitura de um artigo que vai falar algumas coisas muito interessantes, tá? É um artigo da... Desculpa aqui, deixa eu só dar uma olhada. Eu não vou ficar, como disse, eu não tenho muito tempo, então não vou ficar fazendo muito texto, tá? O artigo se chama O Movimento Operário da Construção Civil Santista durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Um artigo de Fernando Teixeira da Silva e Maria Lúcia Cara Gitaí, ou Guitarri, ou Gitahi, não sei como é que se pronuncia aqui seu último nome, tá? Se você escutar, entenda. Parabéns primeiro pelo artigo, vocês dois, tá muito legal. E a gente vai usar ele aqui para educar as pessoas, tá? Sobre né, alguma das situações que aconteceram. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a situação, né, da greve geral, como ela foi construída em Santos, tá? Essa era uma época que estava numa transição. Ainda a maioria dos trabalhadores de indústria estavam no Rio de Janeiro. Mas São Paulo já estava despontando como um local que iria ser basicamente o coração capitalista do Brasil. Então, não só muita coisa, né? Muitos recursos estavam indo para São Paulo, para a industrialização que viria a ser. São Paulo iria ser reconhecido por. Mas o Porto de Santos, que é chamado de o Porto do Café, também, né? Ou seja, a cidade de Santos, ela entra em toda essa temática das greves do início do século XX no Brasil. Você tem greve em 1906, em 1916, em 1913, talvez, em 1917, 1918, 1922, quase que as federações conseguiram derrubar o Estado brasileiro numa revolução. A gente não sabe, né? O Brasil, ele historicamente está no mapa das revoluções socialistas. Isso não se fala. Então a gente vai explorar. Tipo assim, eu vou falar muita coisa sobre República Velha em termos de análise aqui, provavelmente, entre o presente e a época da atuação dos anarquistas. Então eu acho que esse é um artigo muito interessante que explora as relações de trabalho entre entre os sindicatos, como os anarquistas que eram os ativistas dentro desses sindicatos, e a relação com os patrões, né? Então, o artigo ele vai fazer uma coisa muito legal. Ele vai começar explicando como é que vai se dar a formação do Centro de Construtores e Industriais de Santos. Então, aqui, na verdade, não vou começar bem com o capítulo 1. O primeiro capítulo são. Deixa eu ver. São alguns capítulos que eu não vou lembrar agora, não. Eu também não vou ficar aqui olhando, voltando muito para poder eu não perder o foco, tá? Mas é um artigo e no segundo capítulo, no segundo tema, parte, enfim. Segundo capítulo. Começa assim, eu acho que aqui tem um começo já interessante. Porque a primeira parte é explicar como todo mundo meio que era desunido e a competição meio que corria solta. Então, todos os construtores, não só de Santos, mas do estado e de outros estados, eles não estavam unidos, né? Então, e não só isso, mas os sindicatos, os trabalhadores não estavam unidos também. Então, conforme. E o mundo estava mudando, né? Então, tipo assim, muitos imigrantes estavam vindo para substituir a mão de obra escrava. Ex-escravos, às vezes, também continuavam trabalhando naquele local. Só que esses imigrantes, a partir do final do século XIX, eles estão vindo, especialmente no começo do século XX, os imigrantes espanhóis e italianos, eles estão vindo com uma coisa muito importante para essa mudança, para essa união, né? Uma cola que une todos os trabalhadores, chamada de anarquismo. Então, conforme os anarquistas conseguiam unir a classe trabalhadora no início do século XX no Brasil, os empresários também começaram a se unir, começaram a criar instituições no intuito de combater. Então, uma coisa meio que leva a outra. A repressão leva a organização trabalhista leva os empregadores a tentar se organizar também como grupo, como classe, né? E a gente vai ter aqui mais ou menos a clássica luta de classes aqui, né?
nesse artigo aqui vai mais ou menos explicar como é que isso vai se dar a partir da greve geral e quase da revolução também. Então vamos lá. O segundo capítulo começa do artigo, né? Começa com a greve de 1916 e o Centro dos Construtores e Industriais de Santos, né? Que é o CCI, né? CCI, Centro de Construtores Industriais, seria esse centro que foi organizado pelos patrões para poder lidar com os trabalhadores. E o grande nome, né, é o nome do Roberto Simonsen, aquele que vai criar isso aí. Que a ideia é basicamente achar formas que tem um verniz institucional, né, para calar a boca do trabalhador, para que ele não conquiste os seus direitos. Então, como assim não estamos dando? Tá aqui o CCI, ó, a gente nunca pagou menos do que eles podem comer. Você vai ver isso aqui. Então eu vou começar a leitura, e aí só que eu vou fazer a leitura, talvez eu pause, comente, e aí continuamos em frente, tá? Tem-se afirmado que muitas das iniciativas pioneiras de Simonsen, sobretudo no que se refere à administração científica do trabalho, foram arquitetadas como resposta à releitura da conjuntura de greves em diferentes cidades do país nos anos de 1917 a 1919. Entretanto, as condições para a efetivação dos pressupostos do assim chamado Scientific Management exigiam outras medidas que merecem ser investigadas em pormenor e que foram gestadas em meio a duas greves dos trabalhadores da construção civil de Santos, ocorridos em 1916 e 1917. O desenrolar dessas greves recoloca algumas questões fundamentais no que se refere às tentativas de introdução de novos padrões de relacionamento entre patrões e empregados. A escassez de trabalho na conjuntura de guerra, a falta de unidade dos construtores, a luta dos sindicatos dos trabalhadores qualificados para organizar o mercado e as relações do trabalho, além da combinação do uso da clássica repressão policial, com a busca de outros canais de mediação durante os conflitos. Em meados de 1916, os trabalhadores da construção civil de Santos começam a romper o silêncio imposto ao movimento operário pela repressão e pela crise advinda da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. Reorganizaram o Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros, Pintores e Serventes e a Federação Operária Local de Santos, a FOL. Distribuíram boletins convocando assembleias para estabelecer uma pauta de reivindicações e abrir um curso de desenho e estudo técnico profissional. Criaram ainda o Comitê de Agitação pró-Direitos dos Homens, que organizou um comício em solidariedade com a greve. Dos operários da construção civil na cidade de Ribeirão Pires, que foi reprimido, e comemoraram a data da conquista da jornada de 8 horas. No final de setembro, o agora denominado Sindicato das Classes de Construção Civil e a FOLS enviaram aos mestres empreiteiros um ofício reivindicando a observância do dia normal de 8 horas, do restabelecimento do pagamento do dia 5 de cada mês e da tabela mínima de salários. Trata-se de recuperar antigos direitos que vinham sendo desrespeitados pelos patrões, que, entre aspas, tão covardemente se tem valido do crítico momento que atravessamos para relaxar as nossas conquistas anteriores. Os boletins mencionavam excesso de serviços extraordinários ao lado de escassez de trabalho e, entre aspas, aventureiros que desaparecem levando o salário dos operários e dos que recorrem à fraude das falências para pagar salários com descontos, abre aspas. Então, só para deixar claro aqui, se não ficou, existiam diversos problemas e diversas conquistas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa questão aqui de Ribeirão Pires, né, foi uma greve que teve lá, uma greve geral na cidade, em 1907, pela reivindicação das 8 horas de trabalho, que eles conquistaram, apesar da repressão. E outros lugares também brigavam por diversas dessas pautas. Por exemplo, a pauta da observância da tabela mínima salarial é o salário mínimo, né? E por aí vai. Só que, só deixando claro que todas essas conquistas elas se deram pela junção dos sindicatos e das federações, nesse caso aqui a Federação dos Operários, né? A FOLS, de Santos. Então, continuando aqui.
Segundo a federação, vários mestres empreiteiros haviam reconhecido essas exigências, mas alguns pretendiam negar a sua palavra ou assinatura já dada. No dia 3 de outubro, iniciou-se uma greve que se prolongou durante um mês. Várias obras foram paralisadas e alguns construtores assinaram o acordo proposto pelo sindicato. Entretanto, conforme Roberto Simonsen relataria meses depois, a Companhia Construtora de Santos recusou-se a atender às imposições do, abre aspas, pseudo-sindicato, alegando que a empresa procurou rodear sempre todo o seu pessoal do máximo conforto e garantia e tem enviado esforços no sentido de manter a indispensável cordialidade entre chefes e empregados subalternos. Além disso, as reivindicações não tinham razão alguma, pois que nunca nos aproveitamos da falta de trabalho para diminuir os salários a ponto de serem estabelecidos ordenados insuficientes para a sua subsistência. Grifo nosso, né?